ordenado, em que a luz, a limpeza, a serena conformação e a liturgia são sua rotina. Silva observa que na aproximação destes dois mundos, o sacro e o profano, vai incluído um dos conflitos da peça. A contraposição do mundo imperfeito e agressivo dos homens, de que Atenas é tomada como paradigma, em contraste com a pureza e a sacralidade do universo, onde reina Apolo, em Delfos. Nesse universo, como atenta ainda Silva, cada detalhe de caracterização do ambiente, dos personagens e da trama concentra símbolos cuja capacidade de significação concorre para a tradução de conflitos em torno do originário. Por exemplo, as aves que iam à fasta simbolizam a perturbação da ordem e da limpeza no templo, num primeiro momento. Mas depois, no quarto episódio, protegem o jovem da morte por envenenamento, na cena da orgia báquica, que contrasta vivamente com a serenidade apolínea. O vinho estimula a euforia e o sexo, numa orgia noturna, que nada tem de luminosidade apolínea, diz Silva. No todo, tais símbolos sublinham a que parece a simbologia essencial do íon, a vitória sobre a violência essencial e bárbara, a vitória da ordem e da civilização. Nesse sentido, por toda a peça, anuncia-se um processo de traduções aparentemente bem-sucedido. O rapaz que ignora a origem, mas não a interroga mais, se um dia já o fez. Numa condição de inferioridade social, graças a seu desenraizamento, porque ele desconhecia sua origem familiar, o herói não se perturba, pois serve ao Deus, que o conduzirá no vai e vem dos personagens à sua volta, ao final feliz, em que lhe são restituídas a honra e o poder de que nunca soubera ser herdeiro. Não há no texto qualquer referência manifesta à sexualidade de Íon, a não ser sobre sua recusa para assumir o que o jovem presumira ser um convite a adotar a posição de Efebo junto a Chuto, rejeitando assim não só a homossexualidade, mas, sobretudo, o lugar passivo e submisso do aprendiz, reafirmando com isso sua independência relativa, mesmo que pobre e sem linhagem. Eis que se enxerga, então, o mito da autonomia. Pobre, sem linhagem ou lugar, ainda assim o rapaz é dono de si, por sentir-se protegido por seu Deus, a quem é fiel. Eu vou, para não me alongar, pular alguns comentários e chegar quase ao fim do meu comentário às fantasias de Íon. Nesse universo de traduções fantasmáticas, pensado à luz dos 4 roteiros indicados por Freud, não há sexo, não há cena primitiva nem sedução incestuosa ou pedófila. Não há origem a que reportar. Não há, portanto, retorno ao útero materno. Não há ameaças, nem tampouco de castração. Íon é o personagem mergulhado na felicidade transitória de uma latência que será perturbada pela presença de Creusa, que se encarrega de seduzi-lo, talvez pela primeira vez, desta feita não como mãe, mas como mulher infértil que lamenta um filho perdido e outros não concebidos. O trajeto das dúvidas de Íon chama a atenção para a reabertura da situação antropológica fundamental, a partir do reencontro com Creusa. Ao ouvir a interrogação sobre quais suas origens, não lançaste mãos à tarefa de investigar e descobrir a tua origem, o jovem é lançado por Chuto à nova posição de suposto filho e herdeiro de uma linhagem. O pai humano é imago que substitui o pai divino da infância e perturba com a intervenção feminina, às voltas com os próprios enigmas da infertilidade, o sossego da infância. Eu cito Eurípides, agora na boca de Íon. Vejo-me obrigado a censurar Febo. Que coisa lhe terá passado pela cabeça? Deixar morrer os filhos gerados às escondidas? O herói, que há muito não se preocupava com sua origem, vê-se às voltas com o problema da autoctonia. Se não é ateniense de fato, será rechaçado, pois ameaçará o mito ordenador da cidade. A nova paternidade, que inscrevia Íon numa linhagem assumidamente humana,
criava-lhe uma posição ambivalente. Filho do sucessor político de Atenas, era igualmente herdeiro da posição menos confortável, mais marginal, por sua suposta origem estrangeira. De pais para filho, de filho para pais, na adolescência, a reabertura da situação antropológica fundamental realimenta a sedução originária através dos enigmas da origem, confirmando cada personagem em sua posição e restabelecendo o equilíbrio, numa metáfora que bem pode representar o tênue e provisório equilíbrio no dinamismo próprio ao encontro da sexualidade infantil e adolescente. E eu passo ao momento final, que é bem mais curto. Eurípides, com seu íon, ao tocar em temas universais, convoca o leitor e espectador a tentar fazer suas próprias traduções, valendo-se, inclusive, da fantasia dramatúrgica, mas, igualmente, da reflexão sobre os sentidos que cada mito comporta. Ao pensar-se na cultura como um todo, entende-se desde Freud, apesar da naturalização com que o pai da psicanálise tratou esse tema, entende-se o valor dos mitos e sua relação com a fantasia. Direi, apenas à guisa de provocação, que no jogo de opostos complementares estabelecido pela situação antropológica fundamental, tanto as artes quanto o direito promovem traduções, mas são atravessados por tensões oriundas das falhas de elaboração. As artes, e a literatura o representa bem, também servem como sistemas tradutivos, prestando-se à busca de produção de sentido. Dominar uma técnica, conhecer uma linguagem artística, implica em passar a ler a existência por essa dimensão. Mas, como quer Laplanche, essa tradução não deixa o processo sem falhas ou reaberturas. Ao contrário, as artes recriam o enigma, quando o artista ou o apreciador são defrontados com efeitos do estranhamento provocados pelo objeto de arte. O direito também não escapa a essa dinâmica. Mesmo aparentemente mais próximo da lei, do arbítrio e, portanto, do mito, do totem e do tabu, diria Freud, corre sempre atrás de ordenar, de significar, por meio do legislar, as tensões surgidas na convivência humana. Ao fazer isso, cria fissuras, sempre sujeitas a manipulações. A solução que o Ion examina é feliz, mas claramente aberta, instável, sujeita a futuras revisões. Até porque nenhuma tradução é absolutamente garantida. Analisar a eficácia desses modelos como colaboradores da tradução é supor que o mito continua a ter lugar, mesmo na sociedade pós-moderna, dado que sempre o indivíduo humano continuará, numa paráfrase psicanalítica, a se caracterizar como homofantasmáticos, aquele que necessariamente povoa sua existência com a fantasia, por vir a ser herdeiro da sedução que lhe transmite humanidade e o condena a ser dividido, como o Ion. Entre mito e fantasia, o Ion sugere que nos mantenhamos, no sentido laplanchiano, traduzindo e revisando nossos esquemas narrativos, para, como Eurípides, sujeitar o mito e a fantasia à crítica, sem pretendermos nos livrar do que os alimenta, a sexualidade infantil, recalcada, perversa, polimorfa, conteúdo príncipes do inconsciente. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Passo agora a palavra à professora Daniela e, logo após, a gente abre para conversar. Tá? A gente vai ter tempo, a mesa está programada até às 12 horas. Tá bom? Então, professora, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Dizer, primeiramente, que eu me sinto grata e agraciada de estar presente aqui, mesmo sendo, de certa forma, uma estrangeira, de certa forma, uma hostil em muitos aspectos, principalmente quando se fala aí do direito, esse campo, muitas vezes, tão duro, tão pesado, tão aparentemente isento de emoções, e mesmo, por que não dizer, às vezes, de sensibilidade. Nós, da tradição romana, jurídica, romano-germânica, nós temos um gosto pelo conjunto de leis ordenado de forma sistêmica, pelos códigos, pelos livros, pelos julgados. E há um certo peso que tira do direito, que talvez é próprio dele, que seria a questão do tempo e da própria beleza.
Por quê? Porque o direito, como toda criação cultural, como toda criação artística, como toda criação da nossa civilização, ele só pode ser interpretado através de fragmentos. Fragmentos, pedaços, sonhos, desilusões. E aí eu me lembrei, na verdade, a minha fala é uma fala, na verdade, quase que labiríntica, quase que desconexa, de uma frase do Jean-Pierre Vernant e de uma frase do Jorge Luiz Borges. O Jean-Pierre Vernant, sobre o tempo, ele fala que caminhamos com o tempo. Somos deslocados por ele, não por inteiro, mas por pedaços, para finalmente chegar em um ponto em que não acreditávamos dever chegar, deslocados no lugar que nos era mais conhecido, diferentes em nossa forma de continuarmos iguais. O tempo, ele, na verdade, é um indizível. Nós nos situamos nele, mas toda vez que nós lemos uma obra perdida na escuridão dos tempos, como, por exemplo, Eurípides, o Íon, ela não é aquela obra que foi lida há 5 séculos atrás, há 6 séculos atrás. Cada leitor de Eurípides, cada leitor do Íon, é um leitor que faz a peça reviver como se ela fosse algo vivo, como se ela fosse, na verdade, uma nova peça escrita para aquele momento. É uma ideia bem antiga na Cabala, que fala justamente que não existe uma Bíblia, mas existem milhares de Bíblias, porque cada leitor ele traz a sua Bíblia particular. E há uma outra frase do Jorge Luiz Borges, que eu acho muito bonita, que ele fala que a beleza está em todas as partes. A beleza ela se encontra, muitas vezes ali, trazendo dentro dela o grão da tragédia e um sonho perdido na ilusão de veredas que muitas vezes se bifurcam. E nessa ideia de tempo e beleza, eu tentei pensar juridicamente sobre o Íon, se é que seria possível. E 3 questões, elas vieram à minha mente, que são a primeira. Nós estamos destinados, então, a sermos fragmentos, a primeira. Somos destinados a fragmentos de interpretação. E nós não sabemos quais foram os anseios do jovem Íon, né? Quais são as infelicidades da Creusa, qual é, na verdade, o engano ou o desencanto do Chuto. E aí eu pensei, Íon seria uma peça jurídica, seria uma peça sobre o direito, seria uma peça sobre o justo e o injusto? Íon seria uma peça sobre a palavra? Íon seria uma peça sobre as paixões, sobre o amor? E eu tive 3 respostas e todas as 3 elas foram positivas. Primeiro, ele é uma peça assim, sobre a justiça. Há várias menções no justo, no julgamento, na justiça ali do Íon, dos deuses. E a justiça, originariamente no Ocidente, ela é uma deusa grega, ela é Têmis. Têmis é filha de Urano e de Gaia. Ela é filha da terra e ela é criada por Nix à noite. Ela é criada, na verdade, no ventre da noite. Nix, então, cansada, cria Nêmesis também, que seria o aspecto vindicativo, retributivo. Ela entrega Têmis, para alguns dizem, né, para as moiras, outras as moiras são as próprias filhas de Têmis. E Têmis, então, tem uma união legítima com Zeus, o deus da fertilidade, talvez o deus mais dedicado aí à busca pelo belo sexo, por que também não dizê-lo, muitas vezes em relações que seriam relações homoeróticas, como com Ganimedes. Dessa união de Zeus com Têmis, e Têmis é o equilíbrio, Têmis é a harmonia, nascem as horas, que são Eunômia, Dique e Irene, da união da terra fecunda, da fecundidade, com a justiça, nascem o direito, Dique, a eunomia, a boa ordem, e Irene, que é a paz social. Em toda e qualquer definição de direito, das mais antigas, como, por exemplo, a do Celso, o direito é a arte do bom e do justo, até as mais modernas, como a do Dante, não tão moderna assim, que fala que o direito é a proporção real e pessoal, de homem para homem, que conservada conserva, a sociedade corrompida corrompe, até atual, que o direito é uma ordenação coercitiva da conduta humana, nós temos as horas presentes. Nós temos sempre essa tríplice figura dramática, essa tríplice canção, essa tríplice presença de 3 mulheres que, na verdade, são frutos também de uma mulher, porque a justiça é mulher, o direito não. Nós pensamos o direito patriarcalmente, nós pensamos o direito masculinamente, mas quando nós falamos da justiça, a representação sempre é feminina. E a justiça também teria dado à luz aí as moiras, as parcas dos romanos, Cloto, Láquesis e Atropos.
A justiça, ela tece o fio da vida humana. Ela desenrola o fio, esse fio ele se estende ao longo da vida, e um Deus arbitrário ou uma deusa arbitrária vai e nos corta esse fio. Até mesmo os deuses, eles estavam jungidos, vinculados às moiras. E aí, pensando na justiça, nessa representação feminina, nós vamos ter uma certa ironia na peça, que é a ironia sobre a ascendência do Íon, porque seria um ato de justiça o Íon retomar a sua ancestralidade, o Íon retomar a Atenas. E o que é Atenas? Atenas é muito menos um lugar e muito mais uma imaginação, assim como Delfos. Delfos é muito menos um lugar e muito mais uma imaginação. Quando nós pensamos em Delfos, só vem a imagem do oráculo, da pitonisa, dos enigmas que são interpretados de acordo, muitas vezes, com aquele que recebe a interpretação. E aí há um supremo engano, porque Chuto acredita que Íon é seu filho, talvez de um amor ilícito, um amor ali inspirado pelas libações de Baco, mas é seu filho, é carne da sua carne, sangue do seu sangue. E ele acredita, porque existem deuses maquinando, mas eles não mentem propriamente, eles falam não. Né? Você vai encontrar ali o seu filho, que é o que primeiro se aproximar dos passos do pai, daí o nome de Íon, e esse filho vai ser filho de Zeus. E é lógico que Íon é filho de Zeus, porque Apolo é filho de Zeus. Mas Chuto também é filho de Zeus, porque é filho de Éolo, que é filho de Zeus. Então, há uma insídia, uma fraude, uma filigrana jurídica que leva ao engano. Seria isso justo? Seria isso, na verdade, o objetivo de toda justiça? E nós, do direito, adoramos esses enganos. Na verdade, a história do direito é a história das falsificações e dos enganos, sejam as falsificações literárias ou as falsificações históricas. Por exemplo, o mito do amor romântico Tristão e Isolda é baseado no engano que vem do juramento. Até hoje, em muitos ordenamentos jurídicos, o jurar sob petrechos sagrados ele faz parte do ritual do julgamento, ele faz parte do ritual do processo. Por exemplo, no direito norte-americano, ainda se jura sob a Bíblia, sobre o dever de dizer a verdade. No Brasil, não. No Brasil, é um compromisso com a lei. Não há um juramento sobre textos sagrados. Mas Isolda, como todos sabem, ela é uma mulher infiel, ela foi uma mulher infiel. Ela se cedeu à paixão, através de um filtro amoroso que ela teria tomado juntamente com Tristão, e traiu o rei Marcos da Cornualha. Mas burburinhos sobre o seu adultério chegaram aos ouvidos do rei, que pediu, na verdade ordenou, que ela jurasse sob a Bíblia e sob petrechos dos santos que ela não o havia traído. E Isolda falou, não, eu jurarei sim. Jurarei, desde que todos os cavaleiros da Távola Redonda se encontrem no local e eu possa ali jurar a minha inocência perante eles. Ela combina com Tristão para que ele vá disfarçado de peregrino no local do juramento. Quando ela desce da sua montaria, do seu cavalo, né, ela vê um regato e fala que não quer molhar os pés. Esse peregrino, Tristão disfarçado, a carrega nos braços e a deposita na frente do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. E ela coloca a mão sobre a Bíblia e sobre os ossos dos santos, talvez a terceira vértebra de São Geminiano, como era comum, e fala, eu juro perante Deus, perante o rei Arthur, meu rei e meu senhor, perante o meu marido, rei Marcos da Cornualha, que nenhum outro homem me teve nos braços, a não ser o meu marido e, é lógico, o peregrino que agora me transportou. Né? Não é um juramento falso, é um juramento verdadeiro, em que o engano ele se encontra não propriamente na letra da lei, mas na ilusão formada pelas palavras que compreendem qualquer sentido. Durante séculos e séculos, por exemplo, o direito acreditava que a doação de Constantino, um suposto testamento feito pelo Constantino, quando foi curado pela lepra por São Silvestre, é uma lenda, ele teria, em gratidão a essa cura, dado todas as terras do seu império para o Papa, todas as terras do seu império para a Igreja. E durante milênios, até 1492, havia uma discussão jurídica intensa entre o papado e os senhores feudais sobre quem controlaria as almas e as riquezas, mais as riquezas do que as almas. E esse documento era um documento que era utilizado em todo o argumento jurídico.
Até que, em 1492, o Lorenzo Valla descobriu que aquele documento era falso, que aquele documento nunca, jamais existiu. E outras histórias mais, como, por exemplo, a disputa do crânio da Charlotte Corday, o anjo assassino, que examinaram se ela seria uma criminosa nata ou não, e depois descobriram que eles examinaram o crânio de uma mulher qualquer, não da Charlotte Corday, mas toda uma criação jurídico-médica foi feita ali, em plena Belle Époque, no final do século, não, um pouco antes da Belle Époque, no final do século XIX, na França, em Paris, sobre a questão da mulher ser determinada ao crime ou não, em razão da sua constituição biológica, em razão do seu determinismo biológico. Então, esse seria o primeiro aspecto, essa ironia que acompanha muitas vezes o direito, tanto histórica quanto literariamente. A segunda é um desafio que os homens fazem aos deuses. É sabido, na verdade, que os deuses gregos, né, e posteriormente os deuses romanos, eles são deuses demasiadamente humanos. Talvez o próprio Deus de Abraão, o próprio Deus zeloso dos judeus, seja muito mais humano do que nós queiramos ver, até mesmo quando nós nominamos. Na tradição judaica, Deus é inominável. Ele não pode ser representado jamais, porque se ele for representado, ele passa ao terreno humano, ele passa a ser profanado. Então, há uma fala na peça em que se fala que os deuses deveriam prestar contas. E se eles prestassem contas, não haveria templo sobre templo. Todos os templos seriam profanados, seriam destruídos, porque eram inúmeros os crimes atribuídos a Zeus, atribuídos a Poseidon e atribuídos a Apolo. E, se for pensar, grande parte dos crimes dos deuses são crimes fundados ou na fraude ou na violência. Esses, até hoje, são os dois elementos mais importantes do direito, notadamente do direito que pune, notadamente do direito penal. Quase todo crime é cometido ou por fraude, ou por engano, ou por violência. Às vezes, a grave ameaça que não deixa de ser uma violência moral. E aí nós vemos, por exemplo, Zeus, que praticamente é o rei de todos os enganos. Ele assume várias formas, as suas famosas metamorfoses, para poder atingir a sua finalidade, quase sempre lascívia, né, lasciva, luxuriosa. E uma das histórias que eu mais gosto é quando ele se deita com Alquimena, tomando a forma do anfitrião, que de nome próprio vira um nome comum. Ele é o anfitrião do leito da sua esposa. Zeus também tem vários casos aí de estupro na história de Zeus. Poseidon é um deus violento, é um deus terrível. Uma das histórias mais bonitas de Poseidon para mim, é que dá origem ao Minotauro, porque Poseidon ele manda para Creta um touro magnífico para ser imolado pelo rei Minos. E o rei Minos, quando vê aquele touro, aquela espécie maravilhosa de animal, ele pensa, não vou imolá-lo, eu vou dar um boi pelo outro, um touro pelo outro. Com isso, Poseidon ele fica irado e ele faz com que a mulher do Minos, a Parcífae, se eu não me engano, ela se apaixone muito carnalmente pelo touro. Há a construção ali de um engenho, né, de uma vaca de madeira. A própria rainha toma o lugar daquela vaca e copula com o touro, dando à luz ao Minotauro. Qual seria o nome do Minotauro? Porque quando nós falamos do Minotauro, nós pensamos em criaturas monstruosas, nós pensamos em monstros. E eu fico pensando que os monstros somos nós, né? Nós criamos os nossos próprios monstros, nós cometemos os nossos crimes monstruosos, e muitos desses monstros que nós criamos, dos nossos crimes, eles são gestados na família. A família é o campo do amor, mas a família também é o campo da gestação do ódio. E aí, o Jorge Luiz Borges dá um nome, não sei se o Minotauro teria esse nome ou não, existem algumas versões gregas do Apolodoro, principalmente, que falam que o nome do Minotauro seria Asperium, o Senhor das Estrelas. E há um conto belíssimo do Minotauro, em que ele se encontra na sua casa. É um texto muito poético, vou ler só um pedaço, porque eu acho que vale a pena, que ele fala, sei que me acusam de soberba, e talvez de misantropia, e talvez de loucura. Tais acusações são irrisórias. É verdade que não saio de minha casa, mas também é verdade que suas portas, cujo número é infinito, estão abertas dia e noite aos homens e também aos animais, que entre quem quiser.
Não encontrará aqui pompas feminis, nem o bizarro aparato dos palácios, mas sim a quietude e a solidão. Assim encontrará uma casa como não há outra na face da terra. E ele vai falando que tudo que ele vê da casa dele são as estrelas, e que ele se encontra solitário, à espera de um outro aspério que virá para terminar com a sua solidão. E ele encontra esse aspério. E aí, ele encontra a morte, que seria a suprema libertação. E Teseu, depois que sai do labirinto, ele comenta com Ariadna, né? Você não acredita, Ariadna? O Minotauro mal se defendeu. É algo belíssimo, porque mostra, na verdade, o ponto de vista daquele que jamais teve voz. Quem é o seu libertador? O Minotauro até pergunta, o Aspérion até pergunta. Como será meu redentor? Será um touro ou um homem? Será talvez um touro com rosto de homem ou será como eu? São as criaturas monstruosas. E esses deuses, então, que são, na verdade, mais monstros do que propriamente humanos, porque neles aí há todo o germe de violência que é próprio de nós, né? Há todo esse sabor e prazer pela transgressão que faz do homem ser o que ele é, porque o homem é, antes de tudo, alguém que transgride, o homem é, antes de tudo, alguém que tem gosto pela transgressão. Não à toa, aí nós temos códigos e códigos penais, com uma infinidade de crimes, e uma infinidade de pretensões, de elaborações de crimes, sem fim, à semelhança do labirinto do Jorge Luiz Borges. E, finalmente, há uma questão jurídica extremamente importante, que diz respeito ao templo. Íon é uma pessoa que vive até a sua primeira juventude fora do mundo, ele vive dentro do templo. Ele não está sujeito ao mundo, ele não está sujeito às paixões. É por isso que um dos aspectos fundamentais do direito é a profanação, na expressão do Agamben. O que é isso? É trazer, é profanar, é violar o templo. Fanus é templo, em latim. É trazer para o uso comum as coisas que não estão sujeitas ao uso comum. É trazer para o campo do direito, para o campo dos homens, para o campo da vivência cultural e civilizacional, aquilo que se encontra fora do tempo e do espaço. E o Íon, ele é trazido para esse mundo a partir do momento em que há o reconhecimento ali da paternidade e, posteriormente, da maternidade. Mas a mãe, que não sabia ser mãe, que julgava ser madrasta, ela quer matar o Íon e o mata através do veneno das górgonas, tenta matá-lo através do veneno das górgonas, utilizando-se de um ancião, de um velho. As mulheres e os velhos, os mantedores da tradição. As mulheres são terríveis. E até fala aí, né, que as mulheres, muitas vezes, quando querem cometer o crime, elas podem cometer pela espada, mas elas cometem, muitas vezes, mais pela insídia, pelo veneno, por aquilo que, na verdade, revela que elas não são, que nós não somos, melhor dizendo, aquilo que nós somos. E, quando se descobre a trama que o ancião revela pela tortura, outro instrumento jurídico, porque a tortura, na verdade, ela foi utilizada como instrumento do direito legítimo, de prática judicial, até o século XVIII, quando houve a abolição da prática da tortura como meio processual de obtenção da prova. Obviamente, a história é cíclica. Hoje nós voltamos aí ao campo dos chamados interrogatórios rígidos, da chamada tortura aceitável, do apoio médico, porque os médicos e os engenheiros sempre ajudaram os juristas a matarem bem melhor, a torturarem bem melhor. O direito, ele nunca se encontrou isolado, ele sempre precisou do apoio de outras áreas, geralmente as áreas mais técnicas. Volta aí a tortura como a chamada tortura aceitável. Então, o velho torturado, ele confessa o crime, ele fala quem foi a mandante. E não somente o séquito da Creusa, mas a própria Creusa, são perseguidas, vão ser lapidadas, e ela busca, então, refúgio no templo. Isso é uma ideia mítica do próprio direito. Por exemplo, na Idade Média, os juízes eles faziam a justiça na porta das catedrais, geralmente tendo como imagem ao fundo o juízo final, porque a justiça de Deus era perfeita, a justiça humana ela era falível, mas eu tinha que sempre lembrar que havia um julgador atrás de mim. Há várias representações de justiça e injustiça, principalmente entre os séculos XIII e XV, e uma das mais interessantes é uma representação do Giotto. Ele tem duas
duas esculturas, na verdade, dois nichos. Num deles, ele representa a justiça. A justiça é uma mulher que olha para frente. Olhar para frente é a visão do Deus. É a face do Deus ou a face da górgona. Quem olha de lado é o homem. Quem olha de lado é o injusto. Quem olha de lado são as partes. Ela é representada com uma vestimenta luxuosa, elaborada, trazendo a espada em riste, a espada pronta para o uso, uma espada dourada e a balança na sua mão. Alguns colocam nos pratos da balança a concórdia e a paz. E toda a representação da justiça é um campo civilizado, é o campo da cultura. A injustiça nessa representação do Giotto é um homem. É um homem que encontra com a face para o lado, as vestes rotas, e há vários arbustos na sua frente, há várias árvores na sua frente. A injustiça é um homem e ela pertence ao campo da natureza, não ao campo da civilização, não ao campo da cultura. Mas por que eu falei tudo isso? Porque, na verdade, essa dupla representação aí, ela vai dizer respeito a esse julgamento que é dado sem que seja ouvida a Creusa, porque ela não é ouvida, as suas razões não são ouvidas. Ela busca apoio no templo do Deus, o próprio Deus responsável pelo seu estupro, o próprio Deus responsável pela sua violação. E ela fala que agora pertence a ele, que se o sangue for derramado, ela vai perseguir, como sombra, aqueles que derramaram o seu sangue. Na Idade Média, muitas vezes, as pessoas buscavam refúgio nos mosteiros e nas igrejas. Era o campo da não violação, era o campo do indizível, era o campo do sagrado. E na Roma Antiga havia uma figura de criminoso chamado Homo Sacer, muito falada pelo Agamben, que é uma figura de um homem que, ao mesmo tempo sagrado e profano, ele é intocável. A figura sacer, ou a expressão sacer, é uma expressão intraduzível. O que era esse homem? Ele cometia um crime tão grave aos próprios deuses e aos próprios homens, que ele ficava fora do direito. Ele ficava fora das coisas comuns. Era como se ele estivesse situado num templo, mas ele não era consagrado aos deuses, porque aquele que é consagrado ao Deus, ele não pode ser imolado. Ou se ele for imolado, seu corpo vai ser profanado, uma parte do Deus, uma parte dos homens. Então, também, ele não se situava no templo, ele não se situava no terreno sagrado. Qualquer pessoa poderia matar esse Homo Sacer, e ela não era passível de punição. Ela vertia o sangue de uma pessoa, um dos crimes mais antigos da história da humanidade, mas, ao mesmo tempo, ela não era passível de punição nenhuma. Ele ficava fora do tempo, fora do direito. O Agamben vê Homo Sacer até hoje na nossa sociedade no campo dos refugiados, nos campos de refugiados políticos, daquelas pessoas que se situam fora do direito, como, por exemplo, as pessoas que estão presas em Guantánamo. A história e o mito, eles se repetem continuamente. Foram os 3 campos mais que eu, tentando responder essa pergunta sobre o direito, se era uma peça jurídica, que eu consegui encontrar. E uma peça sobre a palavra, ou sobre os caminhos, é porque quem apresenta a história é Hermes. Hermes é o deus da palavra, é o deus dos comerciantes e é o deus dos ladrões. Hermes é o deus do direito penal. E é o deus do direito também, de certa forma, porque a nossa disciplina de interpretação é a hermenêutica. Hermes ele nasce da união entre Maia e Zeus, e desde cedo ele se revela, desde o primeiro momento do nascimento, ele se revela uma criatura extraordinária, porque ele começa a cometer crimes desde o primeiro momento que ele nasce. Vários furtos. O mais comum, ele roubou o tridente de Poseidon, na verdade é um furto, as setas de Eros, a espada de Ares, a cintura de Afrodite, mas o crime mais conhecido dele foi o crime que ele cometeu contra Apolo. E Eurípides, então, traz Hermes como narrador, mas o Hermes e o Apolo nunca se deram muito bem do ponto de vista mítico. Uma ironia profunda aí. A peça seria, na verdade, mais um engano, até mesmo para aquele que lê. O Hermes ele teria furtado o gado de Apolo. Esse crime, na estrutura jurídica, é chamado de abigeato. Ele cometeu um abigeato e, para enganar o Deus, ele fez com que o gado andasse para trás. Em algumas versões, não. Em algumas versões, ele amarra uma série de galhos, folhas, no rabo
das reses, e quando elas vão andando, elas vão apagando o seu rastro. E ele as esconde, então, em pilos. E um velho pastor, chamado Bato, ele é testemunha dessa ocultação do produto do crime. E Hermes fala com ele, olha, não conte nada, porque se você não contar nada, eu darei a você um gado, darei a você uma res, a melhor res que eu tiver no meu rebanho. E o Bato, então, promete solenemente que ele não vai contar nada, que ele não vai falar nada, que a sua boca vai ser tão silente quanto a pedra ou as pedras que se encontram ali no local. Hermes não acreditou na palavra do homem. O que ele faz? Ele sai e volta disfarçado. Volta disfarçado e fala que é o dono do gado. E fala, olha, se você me ajudar a recuperar esse gado, eu vou te dar não só um touro, mas também uma vaca. Vai criar um rebanho. E o velho, então, fala, eu não sei, mas eu acho que eu vi ali, né, nos arredores de Pilos, o gado, delação premiada. Eu vi ali nos arredores. E aí, o Hermes fica, né, furioso com essa traição, e ele transforma esse velho Bato numa pedra, que é chamada pedra de toque, que distingue o ouro do puro metal. Em direito, nós falamos tudo como pedra de toque. A pedra de toque do crime é o conceito de bem jurídico, que são os valores ou os bens considerados fundamentais num determinado momento histórico, como a vida, a integridade física, o patrimônio, a dignidade sexual e outros mais. Mas a pedra de toque vem de um crime. E Hermes, então, que é esse deus da palavra, esse deus da fala enganosa, é o senhor da noite, dizem ele, dos enganos da noite. Há um epíteto para o Hermes assim. Ele vai nos apresentar toda a história. E como que nós podemos acreditar que essa história é verdadeira se ela é apresentada por um mentiroso? Porque os comerciantes e os ladrões têm muito em comum, né? Os comerciantes nos enganam a comprarmos tudo aquilo que nós não precisamos, né? E os ladrões são aqueles que literalmente fazem os cães latir, eles são amigos do alheio. Tanto que existe uma proibição de Hermes, que é até mesmo irônica, que ele proíbe alguém de furtar uma couve, uma pessoa, um humano. E alguém fala com ele, mas como? O Deus dos ladrões está me proibindo de furtar algo que não me pertence? Aí Hermes fala que o papel dele não é o papel de Temis, que o papel dele é o papel das palavras que nos ajudam a adotar variadas visões de convencimento. O que é verdade ou o que é mentira no direito? Ninguém sabe. Depende da forma como eu apresento o caso, depende da forma como eu apresento a história, depende da fraude e, muitas vezes, do juiz que me julga, que às vezes vai me julgar não pelo seu sentido inato do justo e do justo, não porque ele obedece ali ao conjunto normativo posto de um determinado país, mas porque ele acha que aquilo é justo, porque aquela justiça que deveria ser vendada para não chegar à beleza ou à feiura, à riqueza ou à pobreza de alguém, no fundo ela vê muito bem, como na peça lá do Gil Vicente. O Gil Vicente escreveu uma peça, o Gil Vicente detestava a justiça e o direito. Na verdade, eles se encontram em boa companhia, porque todo mundo que lê um pouco detesta a justiça e detesta o direito. O único autor que gostava de direito e de juristas era o Voltaire. O Voltaire amava os juristas, mas todos os demais odeiam. Shakespeare odeia, ele tem uma ideia, vamos matar todos os advogados. Não existe instrumento suficiente. O Brasil tem mais faculdade de direito que o mundo inteiro, né? O Dickens falava que a justiça era uma casa sombria, cheia de equívocos, e o Gil Vicente também ele fala. O que ele fala da justiça? A justiça sou chamada, ando muito corcovada, a vara tenho torcida e a balança quebrada. Fazei-me estas mãos menores, que não possam apanhar e que não possam escutar esses rogos de senhores, que me fazem entortar. A justiça, na verdade, ela é representada tortamente. E por que ela é representada tortamente? Porque Hermes é o patrono também dos advogados. É o patrono daqueles que, na verdade, não contam uma história verdadeira. E aí, né,
eu fiquei pensando, seria, na verdade, Eurípides, então, um grande mentiroso, quando ele contou a história de Íon? Será que, na verdade, ela não deveria ser vista ao avesso? Íon não seria filho de Chuto? Ao invés de um estupro, não teria tido uma sedução, um consentimento, o famoso Não da Dama, que é um poema terrível, talvez extremamente machista, né, que é um poema do Tennyson. A mulher fala, não, meu senhor, sim, meu senhor. O não que eu digo à luz das velas não é o sim que eu digo no dia seguinte. Não teria valor a negativa, né? Será que, na verdade, os deuses não estão brincando conosco? E, na verdade, nós, homens, que criamos os deuses para legitimar os nossos crimes? Quando Hermes é o narrador, a peça ela se torna possível de variadas aí, falsificações. A outra, né, e a última questão, é se, na verdade, Íon seria uma peça sobre as paixões. A paixão, no sentido talvez de sofrimento, ela é o grande mote, ela é o grande motivo dos crimes. E nós vamos ver aí crimes que são crimes tabus na história do direito. Quais que são os 2 crimes tabus na história do direito, na história jurídica? São o parricídio e o incesto. O parricídio, ele vai aparecer através da figura do matricídio, né? Quando Íon, sem saber, mas o fato de não saber nas tragédias gregas não significa ausência de culpa ou de responsabilidade, como no campo jurídico penal atual. Porque, se fosse assim, o Édipo Rei, ele jamais teria sido punido, ele não sabia. Ele foi ao encontro do seu destino, mas, quando ele sabe que ele se deitou com a própria mãe, ele fura os seus olhos e vai para o bosque lá das Eumênides. Então, o fato de não saber, de não conhecer, não é desculpa para o direito grego, fundado quase sempre aí na tragédia ou nas comédias. Para nós é. Principalmente o não ter a consciência, o não ter ali esse sentimento que me torna culpável e, portanto, responsável. Então, é uma peça sobre o matricídio, é uma peça sobre o filho que quer matar a mãe, mas, em razão da mãe, primeiro, talvez tê-la abandonado, que isso é algo terrível. Até hoje nós temos esse crime no Código Penal, que é a exposição de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Nós ainda temos esse elemento subjetivo da desonra própria no Código Penal atual. É lógico que esse tipo penal ele se encontra, por assim dizer, um pouco esquecido. O motivo dele, a ocultação da desonra própria. Mas nós temos histórias de abandonos e disposições de filhos pelas mais variadas razões, pelos mais variados motivos. Então, ela abandona o seu filho para ser repasto. Ela até fala da presa das aves, pasto sangrento das feras, como ultraje à união amarga. É um filho do estupro. Existem 2 possibilidades jurídicas para se fazer o estupro, para se permitir o aborto no Brasil. A do estupro, quando a gravidez resulta de estupro, e quando é necessário para salvar a vida da mãe. É lógico que existe uma terceira aí do Supremo Tribunal Federal, que é o aborto do feto anencéfalo, e quase com argumento da ladeira escorregadia, permitindo talvez em outras doenças também. É uma questão extremamente difícil hoje no direito penal. Mas, então, ela poderia, em tese, ter abortado ou mesmo ter dado o filho, né, ou ter deixado o filho para ocultar a desonra, não perder a posição na sua casa. Mas o filho jamais poderia ter estendido a mão contra a mãe. Em Orestes, a Oresteia, um dos grandes mitos de transmutação do matriarcado para o patriarcado é justamente um crime que se verte o sangue da mãe. Eu matar aquela que me deu a luz, eu matar aquela que, no meio de sangue e de fezes, me deu a vida, é um dos maiores tabus gregos. Tanto que Orestes ele vai ter de ser julgado pelos próprios deuses. E Palas, sempre Palas, essa mulher homem, porque Palas é um homem, né? Dá ali o voto decisivo, o voto de Minerva, isentando Orestes. Nesse momento, diz um jurista suíço, as mães morreram para o direito, o matriarcado morreu para o direito, a cultura feminina morreu para o direito, a cultura do cuidado, da vingança, das eríneas como divindades quitônicas, e aí nasceu o direito no masculino, o direito patriarcal. Quando eu penso no ladrão, eu penso no homem. Quando eu penso no comerciante, eu penso no homem. Quando eu penso na figura, por exemplo, do juiz, nós imaginamos um homem, né? De meia idade,
gordo, talvez com bigode, sério. Não é assim? É um poema do Shakespeare. Shakespeare fala da justiça de meia-idade, um pouco sonolenta, não muito ágil, também não muito, como que eu vou dizer, cega, né? O matricídio, o parricídio, é um crime tão grave, que em Roma se aplicava a chamada pena culei. O que era a pena culei? Era uma pena simbólica, uma pena mítica. O parricida, ele era posto, costurado num saco de couro, junto com um cão, um macaco, uma serpente e um galo, e um punhal. Esse saco era cozido, costurado, e a pessoa era jogada, o corpo era jogado, né, a pessoa viva era jogada nas águas tumultuosas do rio Tibre ou em alto mar, porque aquele que verteu o sangue do pai ou da mãe, ele não teria direito a ser coberto pela terra. Ele não seria um filho de Eriquiteu. Ele não volta para a terra que o pariu. É um dos crimes mais graves. E há registros, por exemplo, de pena culei aplicados na Alemanha até século XVI, século XVII. E é algo tão grave que, por exemplo, quando nós pensamos num crime brasileiro, como o caso da Suzane Richthofen, ela é inesquecível pelo fato de ela ter dado morte aos pais, né, o crime de parricídio. Então, esse é o grande crime tabu do sistema jurídico penal, desde tempos primitivos até os dias atuais. O incesto seria outro, mas não tão gravoso do ponto de vista jurídico. Por exemplo, no direito penal brasileiro, o incesto não é crime. Seria crime quando? Quando houvesse violência, fraude, né, o fato de um pai se deitar com uma filha menor de idade com 10, 11 anos, aí sim. Mas se houver um incesto, por exemplo, entre irmãos de livre e espontânea vontade, ou mesmo entre pais e filhos de livre e espontânea vontade, o direito nada fala. Na Alemanha, até hoje, é crime. Na Alemanha, até hoje, é proibido. E é interessante porque os dois ascendentes de Schutt e de Creusa são homens que cometeram crimes gravíssimos, que foi o filicídio. Um para agradar os deuses. O Eriquiteu, por exemplo, ele manda imolar as irmãs da Creusa, as 3 irmãs.